Fala pessoal, beleza? Lucas do CryptoEra na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é atualizar a análise do Bitcoin, comentar sobre a decisão da taxa de juros que tivemos às 3 horas da tarde, sobre a coletiva de Jerome Powell e para finalizar o vídeo a gente vai discutir o que está acontecendo que trouxe uma queda aí para os mercados globais de forma geral. Então, sem mais enrolações, começando pelo Bitcoin de forma diferente, vamos começar pelo 4 horas porque eu quero comentar um pouco mais sobre o curto prazo com vocês. Basicamente, a gente ainda está brigando dentro dessa região de consolidação que vai aí desde os 103, 103.500 até essa região dos 106.700. A gente basicamente não está conseguindo se suportar acima e nem abaixo. Estamos consolidando aí mais ou menos desde 30 de maio. Então, o que acontece? Eu quero começar mostrando os pontos que a gente precisa ficar atento, onde se a gente começa a perder, a situação começa a complicar no curto prazo. E o primeiro ponto que eu destaco aqui com vocês é essa região, esse último fundo que deixamos aqui nos 103.300 mais ou menos. A gente perdendo essa região, que está demonstrando ser um suporte aí nas últimas horas, complica a situação porque a gente pode estar dando início aí a um pivô de baixa no 4 horas, aumentando a possibilidade de a gente ver o preço mais abaixo, beleza? Mas a gente não pode esquecer que ainda estamos dentro dessa canaleta aqui. Então, para mim, o segundo ponto e o mais importante na minha visão tá bem nessa região aqui dos 102 mil dólares, beleza? Se a gente perde esse fundo aqui, que já deixamos aí um volume muito grande, a gente já conversou no vídeo de segunda-feira que tem característica de fundo até, se a gente perde essa região, aí vamos ali para brigar nos 100 mil dólares, que se não segura é muito provável que a situação no curto prazo piore muito, tranquilo? Então esses são os três primeiros pontos que eu fico de olho. Lembrando que essa região da canaleta para mim aqui é a mais importante. Se a gente perde aqui e faz um movimento parecido com esse aqui, significa que a situação realmente pode piorar bastante, deixando mais um pivô aí de baixa no 4 horas, tranquilo? Então esses são os pontos principais que eu fico de olho. Como resistência, eu identifico essa zona aqui. Primeiro ponto que a gente tem que passar e demonstrar força é essa região dos 106 mil dólares. Aqui dentro desse canal eu não vejo muita resistência, enfim, a situação está um pouco mais tranquila, digamos assim. Então o primeiro ponto é a gente superar finalmente essa região dos 106, deixar um pivô e aí a gente chega na segunda resistência que está por volta desses 109 mil dólares. A gente passando aqui é praticamente caminho livre para máxima histórica. Tranquilo? A ideia do curto prazo é mais ou menos essa. E o que acontece? A situação piora muito porque a gente está vendo uma tensão crescendo a respeito da guerra do Irã e Israel e essa entrada dos Estados Unidos que ainda está muito indefinida. Será que os Estados Unidos vai atacar? Se não vai? Então isso está trazendo uma tensão muito grande, uma incerteza muito grande para o mercado. E a gente já passou por isso mais algumas vezes. Por isso que eu falo, esse com certeza impacta o curto prazo, mas se a gente foca no curto prazo, a gente já passou, principalmente para quem está no mercado há um pouquinho mais de tempo, já passou pela guerra da Ucrânia, o início dela, a gente já passou pelo início das tarifas e mesmo assim vimos o Bitcoin renovando o máximo histórico. Então se a gente foca no longo prazo, agora eu volto aqui para o gráfico diário, o que a gente precisa ter em mente é que por mais que para o curto prazo seja ruim perder essas regiões, se a gente pega a Fibonacci desde o fundo de 74, a gente vê que ainda estaríamos numa correção bem saudável pensando no gráfico diário. Então eu entendo que a situação do curto prazo está complicada, a gente não vive um bom momento para tomar muito risco, afinal tudo pode mudar muito rápido com essa questão de guerra, né? Tanto quanto resolver e a gente ter o gatilho que precisa para continuar essa alta, tanto quanto a situação escalar mais ainda, por exemplo, com os Estados Unidos realmente entrando em definitivo na guerra, e a gente ter essa correção que deve ser encarada como oportunidade. Então, por mais que a situação pareça ruim no momento, que se a gente começa essa correção aí para níveis mais abaixo, deixa eu até pegar esse topo aqui, fazer uma correção de 12% até 20% seria algo natural, então beleza? Então, de forma geral, se a gente faz essa correção, espero que vocês encarem como oportunidade. A gente vai estar reportando aqui no nosso canal momentos onde temos bons gatilhos para fazer compras e tudo mais, mas encarem como oportunidade, mesmo que esteja sendo praticamente impossível passar desse curto prazo. Tranquilo? Então a minha visão para o Bitcoin é mais ou menos essa
E agora a gente vai conversar um pouco sobre a decisão da taxa de juros, né? Que, como não era surpresa para ninguém, se manteve inalterada. Já era aí 99% do mercado acreditando que aconteceria isso. Então a gente não tem muita surpresa nesse âmbito. O que a gente sempre fica esperando é o que vai sair da boca de Jerome Powell dessa vez. E cara, sem nenhuma novidade, por mais uma vez, tudo que ele faz é um discurso extremamente ensaboado e sem falar nada de novo. Então ele continuou falando que, por mais que algumas coisas estejam melhorando, alguns indicadores estejam melhorando, as tarifas ainda não estão causando impacto na economia, mas pode ser que venham causar. Então por isso ele está segurando a mão e a impressão que dá é que ele está ganhando tempo, beleza? Porque a gente vê muitos indicadores melhorando, mas ele continua com o mesmo discurso. Tanto que quando a gente olha aqui para a reunião do mês que vem, a maioria do mercado ainda acredita que não teremos cortes. A situação vai mudar somente para a reunião de setembro, onde aí a gente já tem uma maioria, no caso aqui 60% das pessoas acreditando que esse corte vem. E por que em setembro? Porque provavelmente o mercado está precificando que até lá a gente já tem uma definição, algo mais claro, realmente claro em relação às tarifas, e um pouco dessas tensões já tenham passado. Quando a gente passa para outubro, a maioria continua acreditando que a gente vai ver uma taxa inalterada, ou seja, a gente corta uma vez em setembro, continua inalterada em outubro e a gente vai ver um segundo corte lá em dezembro. Onde a gente tem 42% das pessoas acreditando que esse segundo corte chegue. Ou seja, o mercado no geral está acreditando que a gente ainda verá 2 cortes nessa reunião. Mas beleza, o Jerome Powell não falou nada de interessante. E por que o mercado caiu? E por incrível que pareça, dessa vez a queda não foi causada por ele. Eu sei que a gente está tão acostumado com ele abrir a boca só para falar boa tarde, todo o mercado já derreter, mas dessa vez não foi culpa dele. Então, Lucas, que raios aconteceu? Se não foi Jerome Powell bem na hora que ele estava falando, o que foi que fez o mercado cair? E ultimamente, se não é Powell, se não é inflação, é Trump falando alguma coisa, foi exatamente o que aconteceu. Logo ali, quando o Jerome Powell estava prestes a finalizar o discurso dele, acabaram de sair várias notícias, umas com um tom que pareciam fake, outras que pareciam verdadeiras. Isso até trouxe um impacto muito grande. Pulei aqui para o Polymarket para vocês entenderem melhor. Esse aqui é o gráfico que mostra as probabilidades dos Estados Unidos ter alguma ação militar contra o Irã antes de julho. Quando a gente começa ali essas notícias, a gente vê a probabilidade cair drasticamente. Logo ela sobe de novo e a gente vê aí praticamente nos níveis que estavam antes. Porque o que acontece? Saiu uma notícia dizendo que o Trump se reuniria com o pessoal do Irã às 4 horas para conversar sobre isso. Então, nesse momento, todo mundo já começa a acreditar que, a partir de agora vamos ter um fim nessa história, finalmente. Mas depois o Trump começa a subir o nível novamente e a gente vê essas probabilidades aumentando e basicamente nenhuma definição a respeito do assunto. Parece que ele só quis tomar atenção para ele naquele momento. Então, em resumo, continua tudo muito incerto, beleza? A gente não consegue prever o que vai acontecer. Uma coisa é a gente estudar o gráfico, fazer projeções pautadas em alguma coisa. Mas em relação à guerra, como eu falei para vocês no início desse vídeo, as coisas podem mudar muito rápido com um acordo. E aí a gente tem essa saída da tensão e provavelmente uma volta da alta para os mercados, ou com essa guerra escalando. Sendo sincero, na minha opinião, não vai ser um conflito que vai durar por muito tempo. Eu acho que a gente pode ver uma resolução aí nas próximas semanas, mas ainda é possível que a situação piore para a gente pensando aí no mercado financeiro, tranquilo? Então, por isso, eu julgo que não seja um bom momento para você tomar muitos riscos. Nesse momento, eu tenho um long do Bitcoin aberto e mais um em altcoin, e para mim tá tranquilo com isso, porque, sinceramente, no momento em que a gente está vivendo, eu não vejo um risco-retorno tão interessante para a gente sair se expondo aí em milhares de longs ou fazendo milhares de compras de investimento com o Bitcoin ainda muito próximo à máxima histórica, né? A ideia é mais ou menos essa. A gente vai pular agora para análise de sentimento, que praticamente não tem atualização nenhuma. As últimas horas estão realmente refletindo a situação que a gente vê no mercado no geral, uma incerteza. Então a gente tem um Open Interest andando bem de lado, basicamente estamos consolidando dentro daquele padrão que eu mostrei para vocês, né? As últimas movimentações que a gente teve relevantes aqui em relação a gatilhos foi essa última vendinha aqui a mercado de praticamente 500 milhões de dólares, bem aqui nesse candle dos 103.400, mas na minha visão não é um gatilho tão forte assim, não é um gatilho que já justifique compra e realmente a gente está muito refém do que vai acontecer aí nos próximos dias com essa decisão da guerra, tranquilo?
Para finalizar, a gente vai passar aqui no índice de meia ganância do CoinMarketCap, que já volta para neutro e realmente reflete muito bem o posicionamento do mercado, das pessoas que compõem o mercado em relação a tudo que acontece. Há poucas semanas atrás, a gente estava com uma euforia muito grande. Quando eu postei que estava vendendo um pouco de Bitcoin, muita gente falando, nossa, mas agora que vai subir para sempre, agora que a gente vai para 150, 200 mil dólares, não faz sentido. E a gente já volta a um ponto agora, onde as pessoas já vão colocando o pé no chão e aquele medo já vai voltando para o mercado. De certa forma, isso é uma coisa boa. A gente teve aí diversas liquidações importantes nos últimos dias, principalmente as que tivemos aí praticamente 217 milhões e mais esse gatilho aqui de venda a mercado com 1,19 bilhão, tranquilo? Então é algo positivo. Se a gente vê uma resolução desse conflito, parece que a gente teve os gatilhos que precisava para continuar essa alta de uma forma mais leve, tranquilo? Então a ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa. Eu acho que é hora de não fazer muita coisa e ter paciência, porque uma hora esse conflito vai se resolver, assim como os outros também se resolveram. Foquem no longo prazo, que a ideia é que todo esse nervosismo, toda essa dor de estômago uma hora se pague, fechou? Então por hoje eu vou ficando por aqui, volto no vídeo de sexta-feira ou na quinta-feira se tivermos muita volatilidade. Até mais!